Fraudes no sistema de bilhetagem. Centenas de carteirinhas são suspensas por suspeita de uso irregular da gratuidade para deficientes. Justiça Federal prorroga a prisão temporária de 4 presos na Operação Cashback. Amazonas tem redução de 52% nos registros de doenças causadas pelo Aedes aegypti. E ainda, a professora cria aplicativo para ajudar estudantes de uma escola pública a aprenderem matemática. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. Mais de 600 carteirinhas já foram suspensas por suspeita de uso irregular da gratuidade para pessoas com deficiência. Por isso, o Sinetran garante que as fiscalizações já foram intensificadas este ano para identificar fraudes no sistema de bilhetagem. O controle funciona há 3 anos, mas em janeiro, o Sinetran percebeu que o uso da gratuidade para pessoas com deficiência cresceu bastante. O sistema registrou cerca de 3% de aumento, considerado anormal. As fraudes foram constatadas em mais de 600 carteirinhas com benefício. Através da biometria facial, a gente tem como fiscalizar se aquela pessoa que está usando o cartão dentro do ônibus é a mesma que tem o cadastro no nosso servidor. Fazendo essa varredura, nós começamos a detectar que muitas pessoas que utilizavam da gratuidade, os PNS, não era a própria pessoa que foi cadastrada, era um terceiro. Depois dessa triagem feita pelo sistema, as fotos passam por uma segunda análise, realizada por funcionários do Sinetran. Eles checam imagem por imagem para verificar se quem usa o cartão é realmente o dono da carteirinha. Então, aquele passageiro que paga a passagem inteira, ou até o estudante que paga a meia passagem, é que está subsidiando essa fraude. Então, as pessoas que cometem a fraude, elas estão mexendo no bolso daqueles que pagam passagem inteira. Quem teve a carteirinha suspensa pode voltar a ter o benefício. Para isso, no caso de ter sido vítima de fraude, o usuário só precisa apresentar um boletim de ocorrência, provando que perdeu o documento ou que foi roubado. Já aquelas pessoas que emprestaram a carteirinha para terceiros podem admitir a culpa assinando um termo de responsabilidade. E neste último caso, se houver reincidência, o usuário pode ficar sem o direito da gratuidade por até 6 meses. Para o ED, este alto número de fraude prejudica os PCDs, que precisam do benefício para se locomover. O PCD precisa da carteira, e principalmente que muitos que não conseguem andar, que nem eu ando sozinho na rua, eles precisam do acompanhante. E os usuários do cartão Passa Fácil para as pessoas com deficiência que tiveram cartão bloqueado ou que precisam renovar o cadastro devem fazer agendamento pelo site agendamentopne.manaus.am.gov.br para regularizar a situação. A Justiça Federal prorrogou a prisão temporária por mais 5 dias de 4 presos durante a Operação Cashback na semana passada. São eles o advogado Lino Chícharo, Jader Pinto, Jonathan Queiroz da Silva e Marco Antônio de Jesus Barbosa. O pedido foi feito pela Polícia Federal, que justificou a necessidade de mais diligências e também pela quantidade de informações coletadas. Para a Polícia Federal, há indícios de que os investigados tiveram acesso ilegalmente às medidas construtivas das quais seriam alvo, o que demonstra o alto grau de influência e poder de corrupção nas instituições em que a investigação tramita, disse o documento da PF. Na decisão, a juíza da 4ª Vara da Justiça Federal afirmou que a custódia dos presos é necessária para que não haja riscos deles interferirem e até mesmo atrapalharem as investigações por conta do poder econômico e político que possuem. E agora as denúncias de fraude em urnas vão ser registradas online, segundo o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. As queixas feitas por cidadãos nas sessões eleitorais sobre irregularidades durante o processo de votação serão registradas em tempo real e disponibilizadas imediatamente na internet para acompanhamento da apuração do caso.
O termo de orientação, que deve ser seguido por mesários, foi assinado nesta terça-feira por Raul Jungmann e também a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber. Nesses casos, os mesários e também os presidentes de sessão devem fazer o registro da denúncia e enviá-la ao Sistema da Justiça Eleitoral por meio do aplicativo Pardal, que já está disponível. Para o ministro, essa é a maneira mais transparente e rápida de lidar com qualquer tipo de problema na hora da votação. E a Justiça Eleitoral também lembra que a prestação de contas dos candidatos e partidos políticos que participaram do primeiro turno das eleições 2018 vai até 6 de novembro. O prazo vale tanto para quem foi eleito ou não. Na prestação de contas final deve ser informada toda a movimentação financeira e de recursos estimáveis em dinheiro ocorrida desde o início da campanha por meio do sistema de prestação de contas eleitoral. Caso as contas não sejam prestadas, o candidato, mesmo que apresente a documentação depois do prazo, vai ficar impedido de obter a certidão de quitação eleitoral por 4 anos. E, se for eleito, vai ficar impedido de obter a diplomação. Agora vamos ao giro de notícias pelo norte do país com os repórteres da Record TV. A Polícia Federal deflagrou operações aqui em Belém e em 6 municípios do interior do Pará de combate a fraudes em licitações para aquisição de transporte e merenda escolar. Ao todo, 42 mandados foram expedidos pela Justiça. As investigações iniciaram com a denúncia anônima de fraudes em licitações com a Prefeitura de Goianés, interior do estado. Os investigados vão responder por corrupção ativa, associação criminosa, falsidade ideológica e estelionato, com penas que podem alcançar até 30 anos de prisão. De Belém, Priscila Amaral. Depois de quase 5 horas de negociação, Matheus de Souza Alves, de 18 anos, que mantinha 5 reféns sob a mira de um revólver no fim da tarde de ontem, entregou-se à polícia após 4 horas de negociação. O desfecho foi por volta das 20 horas e 40 minutos. Além das 5 pessoas feitas reféns, a polícia militar informou que no final da ação, que mais 4 crianças estavam escondidas em um dos quartos, embaixo de uma cama. Segundo informações, o assaltante não sabia delas na casa. Ele mesmo afirmou à polícia que fez o uso de entorpecente e estava com o psicológico alterado. De Macapá, Luciane Alves. Em Roraima, policiais civis realizaram uma manifestação em frente a uma delegacia na capital Boa Vista. Eles debatiam uma possível paralisação dos atendimentos no local. A categoria reivindica melhores condições de trabalho e o pagamento de salários atrasados. Após negociação dos agentes com a delegada de plantão na unidade, foi acertado que a paralisação não ocorreria. De Boa Vista, Natasha Vasconcelos. E você vai ver a seguir, o Amazonas teve redução de 52% nos registros de doenças causadas pelo Aedes aegypti. Agora em Manaus são 6:06. A Crítica na TV volta já.